Associação que representa os oficiais da Polícia Militar de São Paulo declarou-se contrária à prisão de brasileiros que não acatem a recomendação dos governos estaduais ao isolamento social diante da pandemia da Covid-19. O posicionamento foi defendido hoje numa nota oficial da Associação de Oficiais Militares do Estado de São Paulo em defesa da Polícia Militar. Para a entidade, o isolamento é, abre aspas, uma recomendação, não uma ordem. A nota contraria o governador de São Paulo, João Dória, embora não faça menção ao nome dele. Além disso, tem repercutido muito nas redes sociais um vídeo do desembargador Ivan Sartori, de Santos, litoral sul de São Paulo, com duras críticas ao governador João Dória e sua ideia de prender o cidadão de bem. O Ivan Sartori, desembargador, foi presidente, inclusive, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Robson, nós temos um trecho para exibir? Eu nunca pensei passar por uma ditadura como nós estamos presenciando aqui, vivendo aqui. A nossa liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir, já não existe. Pessoas não podem mais caminhar no calçadão, na praia. Idosos são abordados caminhando aí pelas ruas e às vezes de forma truculenta. Gente, o nosso pânico está permitindo que esses oportunistas implantem um controle social. Implante uma ditadura como nunca se viu, nem mesmo na época do regime militar. Tá aí, portanto, Augusto, vou começar com você essa rodada. Essas foram as palavras, um vídeo gravado pelo Ivan Sartori, desembargador que presidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu peço licença para, antes de mais nada, atualizar os dados aí sobre recuperados que eu acabo de receber do Arthur Piva, aí, que os dados que eu mencionei eram relativos ao balanço de ontem. O balanço atualizado informa o seguinte: já são os infectados, que eram 3.903 ontem, passaram para no Brasil, 4.256. Isso há 15 dias eram esses os infectados. Ele atualizou em um dia. Os que morreram, que eram 1.223, agora são 1.328. Subtraia o número de mortos do total de infectados e restam 2.928, quase 3.000 recuperados. Repito, o prazo de 15 dias passou, é de 14, né? Para ver se a pessoa se recupera ou não. Se não morreu, está recuperado. Só que a estatística continua paralisada em 173. Agora, vamos lá. Eu acho o seguinte, eu tenho feito muitas críticas ao isolamento total, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com palavras do Brasil, porque estamos banalizando expressões que merecem mais cuidado antes de ser pronunciadas. Uma delas é fascista, todo mundo é, né? Fascista, racista, nazista, tal, qualquer coisa. Isso só denota o desconhecimento do que foi o nazismo e o fascismo. Foram momentos absurdamente aterradores da história da humanidade que não se repetem agora. Vamos com calma, né? Nazismo e fascismo. Da mesma forma, ditadura é coisa séria. Nós não estamos sob ditadura nenhuma. Tanto que o próprio governador Dória, ele diz que está fazendo o possível, e essa história de atirar aí, de você prender alguém, isso aí é em ultimíssima instância, foi o esclarecimento dele, sejamos justos, e o que está tentando o governo do estado é atingir o número que é preconizado por muitos especialistas aí em quarentena, em combate a epidemias, infecções, atingir aí o mínimo de 60% do total de habitantes de uma cidade em quarentena, né? Uma cidade ou um estado. E se preocupou com o fato desse número estar oscilando em torno de 50%, às vezes desce para 40% e tal. Não é uma ditadura, digamos assim, causa incômodo tudo isso, estou cansado de repetir isso aqui, mas tomemos cuidado com as palavras. E acho que é hora de instarmos todos os políticos,
todas as autoridades envolvidas nisso, e instar o ministro Mandetta, o presidente da República, os governadores, todos, a evitarem a contaminação das declarações que fazem por interesses políticos. Isso aí é que não ajuda ninguém. O Brasil está enfrentando uma epidemia gravíssima, então é uma crise sanitária, está enfrentando uma crise econômica gravíssima, que é decorrente da crise sanitária, do desastre sanitário, e esse tipo de conflito só pode precipitar o que completaria a chamada tempestade perfeita, que é a crise social. Se você começar a ter manifestações contra, não importa em apoio de quem, em apoio a quem, não importa se a manifestação é a favor disso, contra aquilo, manifestação é o tipo da coisa que ninguém pode recomendar pela aglomeração de pessoas que ela provoca, ninguém pode recomendar ou aceitar enquanto o país enfrenta uma epidemia. Isso não pode. Porque todos os que defendem a volta à normalidade, a retomada progressiva, gradual e cuidadosa das atividades econômicas, os que defendem isso não estão preconizando nenhum tipo de aglomeração. Pelo contrário, como falou o prefeito, com quem conversamos há pouco tempo, me ajudem a recordar o nome da cidade que me escapa agora. Mirandópolis, é isso? Imagino que você esteja se referindo ao prefeito de Mirandópolis. Exato. Ele próprio disse, queremos retomar isso com todos os cuidados, etc. e tal. Não é possível, você não pode, de repente, suspender tudo e voltam todas as aglomerações, porque claro que você pode ter uma recidiva da epidemia, que está apresentando números, não diria mais favoráveis, mas são pelo menos menos assustadores. Então, calma, pessoal, calma. Tá? É hora de agir com sensatez, não é pedir muito. E é só com medidas sensatas que você vai conciliar os vários combates que o Brasil precisa travar ao mesmo tempo. Perfeito. Zé Maria Trindade, seu comentário. Ô Silvio, olha, eu defendo o distanciamento social, eu defendo cuidados extras, como essa história de lavar as mãos sempre, álcool gel, eu defendo a proteção dos vulneráveis, que são os que têm doenças, os que são diabéticos, que têm problemas cardíacos, os idosos. Eu defendo todo um cuidado especial. Mas eu não posso me entregar ao ponto de outra pessoa, ou o Estado, ou o município, ou a União, dirigirem a minha alma, dirigirem o que eu devo ou não fazer, a não ser em casos extremos, onde haja uma possibilidade de colocar em risco o resto da população. Essa história de prender quem andar pela rua, isso é tão absurdo que é inexequível. Ele teria que reservar, ele reservou o governador de São Paulo, o estádio, o Pacaembu, o estádio Paulo Machado de Carvalho, para o hospital, né, para o hospital de atendimento aí às vítimas do coronavírus. E teria que reservar outros 2 estádios para prender trabalhadores, os que não têm geladeira cheia, que irão às ruas para ganhar o pão de cada dia. E olha, eu vou te dizer, se ele executar isso, ele vai ter que dar comida, roupa de cama, roupa lavada, né, a essas pessoas. Chegará ao ponto de que uma parte muito importante do Estado vai dizer, gente, nós temos que ir para as ruas, o governador vai prender a gente e levar para um estádio onde haverá cama, água limpa, comida. Veja bem, um preso pelo Estado, ele tem um menu de dar inveja a qualquer trabalhador. São 6 refeições diárias, 3 de manhã e 3 da tarde, né? O pobre não tem isso, né? Nem todo mundo pode ter isso. Às vezes a pessoa não tem nem tempo de fazer isso. E nesse cuidado, porque trabalha demais para manter a família. Veja que absurdo, né? Veja a que ponto chegamos.
Não estamos aqui dizendo que há um embate, uma queda de braços entre a ciência, a lógica e as trevas. Eu adoro livros, não gosto dessa história de rasgar livros e ir contra a ciência. Mas não era o presidente Jair Bolsonaro o ditador, o presidente Jair Bolsonaro que era o fascista, não era o presidente Jair Bolsonaro que ia quebrar direitos. Olha aí, ele está exatamente contra esse direito de ir e vir. Isto é sagrado. Mas isso, pelo amor de Deus, não substitui cuidados, não substitui reservas, distanciamento social, técnicas. Mas o ministro Osmar Terra tem razão, não se pode parar o mundo, a vida vai continuar depois dessa pandemia. Mas não significa que devemos todos ir para o holocausto. Preciso ter cuidados e pronto, cuidados e pronto.